Olá, você acompanha a partir de agora, ao vivo aqui na TV Câmara, a segunda edição do Ocupação de 2016. A partir de agora, 68 estudantes universitários de todo o Brasil vão participar do programa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, galera. Obrigada, bem ensaiado hoje. Bom... O tema do programa de hoje é o assunto que domina 11 de cada 10 timelines nas redes sociais e também as conversas na vida real. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E os nossos convidados desta edição são o deputado Everton Rocha, líder do PDT, do Maranhão, e o deputado JHC, do PSB de Alagoas. Eles estão aqui para responder as perguntas desses estudantes e também as perguntas de quem está em casa. Deputados, obrigada pela presença aqui também. Essa é a segunda turma do estágio visita do ano. Eles estão aqui em Brasília desde domingo. E de segunda-feira até agora, passaram por 4 dias de trabalhos intensos aqui no Congresso. Antes da gente conversar um pouquinho com eles sobre isso, vamos dar uma olhada no que eles mesmos registraram. Roda o clipe. Meu nome é Stephanie, a gente está aqui no primeiro dia na Câmara dos Deputados, fazendo o exercício de integração do grupo. Estamos passando pelo Salão Verde no estágio de visita. Boa tarde, galera. Meu nome é Fábio, de João Pessoa, Paraíba. Boa tarde, galera. Eu sou o Heitor, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Sou o Gabriel, de Florianópolis, Santa Catarina. A gente está aqui no Salão Verde, indo agora tirar a foto oficial do estágio visita aqui na Câmara dos Deputados. Todo esse material foi espontaneamente produzido por eles. E se você, em casa, também tiver interesse em participar do estágio visita, é só procurar na internet. Todas as informações estão na página da Ocupação. O endereço é câmara.leg.br/ocupação, sem o C cedilha e o acento. E a gente quer saber um pouquinho agora, conversando com o João, não é isso? O que você achou dessa semana aqui em Brasília, João? Correspondeu à sua expectativa? Era o que você esperava? Boa noite. Então, mais que correspondeu. Eu esperava muito de conhecer a Brasília e super expectativa. Conhecemos as comissões, conhecemos a Câmara, o Salão Verde, o Salão Azul, o Senado, e sempre agregando valor. E o jovem que está em casa, eu indico, venha participar, procure os universitários, porque nós somos o futuro do Brasil. Temos que ser formadores de opiniões. Então é isso. Eu só esqueci de perguntar de que estado você é e qual o curso que você faz, João. Meu nome é João Vitor Lobê, eu sou de Porto Seguro, Bahia, mas estudo na UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, e moro em Itabuna. Maravilha, João, obrigada. E um outro voluntário também disse que ia conversar com a gente, o Caio. Não é isso, Caio? Isso, exatamente. Como é que foi a experiência para você aqui? Então, boa noite, meu nome é Caio, sou do Ceará, da Universidade Federal do Ceará. Há experiências que marcam nossas vidas positivamente ou negativamente. Eu posso dizer que esta marcou de uma forma excepcional, porque para todos nós, universitários, que gostamos de política, acompanhar a atividade parlamentar, acompanhar as comissões, acompanhar a área administrativa, foi, sem dúvida, uma experiência incrível. Então, eu recomendo a todos os universitários que falem com o seu deputado, que participe desse programa, porque aí sim você vai fazer parte da política nacional. Obrigada, Caio. Bom, queria, como sempre eu faço, perguntar para os deputados qual a importância, na visão dos senhores, dessa integração, dessa vivência que os jovens universitários têm ao passar uma semana aqui acompanhando o trabalho da Câmara. Deputado Everton Rocha, primeiro, por favor. Boa noite a todos e todas. Daqui, jovens estudantes do nosso Iapoque ao Chuí, de todo o país. É importante porque você, através dos movimentos organizados, e aqui é um movimento organizado, o programa Estágio, visita aqui no Congresso Nacional, você tem a oportunidade de despertar para a boa política, despertar para a participação política cidadã na nossa sociedade. Eu quero começar o programa já dando aqui um depoimento. Eu vim do movimento estudantil e participei de um congresso de estudantes em Cuba no ano de 2000. E lá nessa plenária, eu olhei para outros atores políticos e disse, eu quero ser deputado federal. E foi de lá que eu voltei para o Maranhão, fiz a minha militância partidária e, graças a Deus, consegui ser deputado federal. Mas foi através da participação de estudantes, viajando o Brasil, dentro de ônibus, também sonhando com um Brasil que, com certeza, toda a juventude sonha.
Obrigada, deputado Everton Rocha. Deputado JHC, na opinião do senhor, por favor. Bom, é um momento incrível, né? Eu tenho certeza, porque é quando você materializa aquilo que está no exército digital, as manifestações que você faz muitas vezes nas redes sociais, no Facebook, um protesto que você faz no Twitter, você consegue aqui materializar e visualizar como é que é todo o processo legislativo e como se dá as discussões aqui na casa. Então, quando você passa pelas comissões permanentes, pelas comissões temáticas, você começa a dar valor àquele projeto de lei que tramita aqui na casa. Então, isso é uma forma de dar mais transparência ao nosso trabalho e essa é uma forma também de fiscalização de toda a sociedade. Eu tenho certeza que esses milhares de jovens que começaram a conhecer a Câmara dos Deputados de perto, eles vão ser uma semente também que vão poder produzir bons frutos e vai fazer essa mobilização para que mais jovens possam também querer entender e saber a política, né, de forma em profundidade. Então, acho que é fantástico isso e sob a ótica dessa nova geração, da geração Z, da geração Y, é muito importante para a gente poder fazer no meio virtual essa mobilização, mas você também aqui tratar da realidade, do que você está vendo olho no olho, então isso é muito forte e é necessário. Obrigada, deputado. Bom, até agora a gente falou do Estágio Visita, que é um programa promovido pela 2ª Secretaria aqui da Câmara dos Deputados. E o nosso programa Ocupação, que já tem 1 ano, é um dos momentos desse intercâmbio. A gente criou também o Direto das Comissões, que registra uma outra atividade, um encontro que esses universitários tiveram na quarta-feira pela manhã para conversar sobre os mais variados temas com mais de 10 parlamentares de diversos partidos. Você pode conferir como foi esse encontro na próxima quinta-feira aqui na TV Câmara, também às 7 da noite, ou na internet, câmara.leg.br/YouTube. Agora, o tema da ocupação de hoje é o processo de impeachment. Lembrando, quem está em casa também participa dessa discussão. Você já pode mandar comentários e perguntas para os nossos convidados pelo Instagram, @Programa Ocupação, ou ainda pelo nosso perfil no Facebook. Bom, você também tem, desculpa, já estava esquecendo, o 0800, ligação gratuita, 619-619, 0800-619-619. Agora, antes da gente começar a discussão, a Vera Morgado, do jornalismo da TV Câmara, preparou uma reportagem sobre como todo esse processo que pode levar a um impedimento temporário ou até mesmo definitivo da presidente Dilma Rousseff. Vamos ver como é que é? A Câmara recebeu 51 pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff neste 2º mandato. De 2015 para cá, o deputado Eduardo Cunha arquivou 39. Aceitou apenas um, o dos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal. Lamentando profundamente o que está ocorrendo e dizendo que não tenho nenhuma felicidade no ato que eu estou praticando. No dia 8 de dezembro, Cunha deu início à votação em plenário dos integrantes da comissão especial destinada a dar o parecer sobre o pedido. A votação foi secreta, cheia de protestos e questões de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, Toda questão de ordem que houver, eu vou recolher e não decidirei nenhuma agora. Não pode ser incorporada chapa avulsa nesta votação. Isso viola a Constituição. A eleição da comissão especial acabou anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve questionamentos sobre as regras adotadas. Ao julgar liminar do PCdoB, o STF decidiu que não poderia haver chapas avulsas, que o voto deveria ser aberto e também esclareceu o papel da Câmara e do Senado no processo. Inexiste competência do Senado para rejeitar a autorização expedida pela Câmara dos Deputados. O ano virou sem a instalação da comissão especial, que se arrastaria entre questionamentos do presidente da Câmara sobre as regras definidas pelo Supremo e as respostas do STF. A nova eleição dos 65 integrantes do colegiado só aconteceu em março no plenário. E na primeira reunião, escolhido Jovair Arantes para a relatoria e Rogério Rosso como presidente. Na comissão especial foram quase 6 semanas de debates. Pela primeira vez, os autores do pedido e a defesa do advogado-geral da União apresentaram seus argumentos pessoalmente aos deputados. No presidencialismo, jamais se poderá falar que qualquer governo possa ser afastado por uma mera decisão política. Muitos prefeitos foram condenados criminalmente e foram afastados dos seus cargos por irresponsabilidade fiscal em situações muito menos relevantes. O relatório do deputado Jovair Arantes concluiu que a presidente Dilma deveria ser julgada pelo Senado por crime de responsabilidade. A conduta proibida que atenta à Constituição
e a lei orçamentária é o fato do Executivo abrir o crédito orçamentário excedendo a autorização. Para vencer a etapa de análise do os deputados fizeram mais de 12 horas de debates, numa reunião que entrou pela madrugada. Na sessão para a votação do texto, a comissão aprovou o relatório por 38 votos a favor e 27 contra. O plenário viveria as sessões mais longas da sua história. Denúncia por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, a senhora Dilma Vana Rousseff. O relatório foi lido. As negociações políticas marcariam ainda mais os dias que seguiram. Partidos da base declararam desembarque do governo, na esteira do maior partido da Câmara. Com 67 deputados, o PMDB já havia anunciado a saída da base semanas antes. O PP, com 45 deputados, e o PRB, com 22, também decidiram apoiar o impeachment. Outras legendas que anunciaram apoio à presidente não se manteriam firmes durante a votação, caso do PDT e do PR. Só o PT, o PSOL e o PCdoB não dariam votos favoráveis ao impeachment. Viria a maratona de debates sobre o texto do plenário, que iniciou na manhã de sexta-feira. Os deputados ficaram reunidos na sessão mais longa da história, 43 horas de trabalhos até o domingo, dia da votação. O clima foi pacífico. No plenário da Câmara, seria possível ver mais uma vez cenas inesquecíveis da história do país. Segurança! Bom, e o resultado dessa votação? 367 votos a favor, 137 contrários, 7 abstenções e 2 ausências justificadas por razões médicas. A nossa proposta foi trazer para esse encontro um deputado que tivesse votado a favor, deputado JHC, um que tivesse votado contra a admissibilidade da abertura do processo de impeachment, deputado Everton Rocha. Começando pela posição que acabou prevalecendo no plenário. Deputado JHC, por que aprovar, então, a admissibilidade do processo que agora está sendo discutido no Senado? Como você bem falou, aqui nós estamos no processo, né, de admissibilidade aqui na Câmara. Então, tendo em vista, né, os indícios claros, né, de crime de responsabilidade, que inclusive é até um nome impróprio, mas a infração constitucional em si, em que expressamente a própria Constituição, no seu artigo 167, no artigo 85, no artigo 37, ele traz princípios básicos em que diretamente, né, o Executivo acabou confrontando, né, e rasgando esses princípios basilares, que foi proposta, né, o impedimento. Então, o impedimento ele traz a Lei 1079 e lá tem os itens, né, que proíbem o próprio governo de fazer uma contratação sem que passe, ou seja, uma publicação de decreto, sem que passe pela casa, e também as famosas pedaladas fiscais, que é essa contratação de empréstimo com bancos públicos. Então, por isso, houve a fraude fiscal e também essas pedaladas que colocaram em risco toda a nação. Né? Se a gente for levar em consideração o que aconteceu com os bancos estaduais e que a União teve que absolver, né, toda essa dívida que os estados tinham, praticamente quase que acabou os estados. Agora imagine se isso acontecer com a União. Então é uma responsabilidade muito grande e quando vem aqui o AGU falar, né, que o presidencialismo você teria que rasgar a Constituição, isso é um erro muito grave, isso é inclusive um debate deseducativo. Então a Presidente da República ela tem a confiança maior de uma nação, então ela não pode descumprir sequer 1,, da nossa Constituição. Obrigada, deputado. Lembrando que os 2 parlamentares que estão aqui participaram das discussões na comissão especial. Então, participaram de várias sessões que viraram à noite também. Deputado Everton Rocha, o senhor, líder do PDT, fechou a questão, o partido fechou a questão e mesmo assim 6 deputados votaram a favor da admissibilidade. Queria que o senhor explicasse, antes da gente discutir a questão dos votos a favor, por que o partido fechou a questão contra? Olha, primeiro é importante e fica mais fácil hoje esse debate depois daquela sessão, dita inclusive pelo ex-presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, agora na sexta-feira passada, lá em Floripa, ele disse que aquela sessão do dia 17 de abril, onde vai ficar marcado em todo o Brasil, é o espetáculo mais bizarro que ele já podia ter visto na vida dele. E não só ele, outros que a nossa própria juventude,
que as pessoas de bem desse país, que todos que querem ver um Brasil diferente, todos esses que queriam que houvesse uma discussão política na discussão do impeachment, viram o que aconteceu no domingo no plenário. Então, aquilo ali, que não foi nada pedagógico, isso sim, aquilo ali foi um tremendo falta de respeito com o nosso eleitor e com o cidadão de bem lá da pontinha do nosso país, por ele não saber, no mínimo, o que ele estava fazendo ali naquela tribuna. Ali todos subiram para lembrar do pai, da mãe, do filho, lembraram de tudo. Só não puderam lembrar o porquê que realmente estavam destituindo um presidente da República eleito de forma legítima. Eu quero dizer que o PDT, ele quando fechou questão, ele não fechou questão em defender a presidente Dilma ou o PT. Longe disso. A discussão ela é bem maior. Poderia estar lá um presidente do PSDB, poderia estar lá um presidente de qualquer outro partido. Mas a nossa questão que nós fechamos é porque ela foi clara. E está aí a imprensa internacional. Você vai lá no New York Times, você vai em todos os jornais de primeiro mundo do mundo, todos estão claramente colocando que a intervenção que houve do parlamento aqui, ela foi considerada assim um golpe. Um golpe porque não há crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Não tem um inquérito. Um inquérito, não é acusação, não é julgamento, não é processo, não é nada. Não existe um inquérito contra a presidente da República para ela ser cassada, como ela foi no domingo passado pela Câmara. Obrigada, deputado. Vamos agora passar só para explicar para quem está acompanhando a gente em casa, nós fizemos um sorteio com o nome de todos os estudantes que estão aqui, que queriam participar fazendo perguntas, e aí eu vou seguir essa lista, todo mundo aqui acompanhou esse sorteio, e o primeiro que vai fazer pergunta é o Valderi Júnior. Valderi, pode... Boa noite, meu nome é Valderi Júnior, eu sou de Goiás, sou graduado na área de administração, mas estou especializando em marketing político e ciência eleitoral. Bem, a gente está convivendo essa questão do impeachment, né, deputado? E o que acontece? O crime de responsabilidade fiscal está na lei. E a Constituição prevê o impedimento, né, o impeachment, como uma forma de destituição do cargo da presidente. Nesse caso, eu pergunto para o senhor, por que é um golpe, sendo que está comprovada a assinatura daqueles decretos, né, abertura de crédito complementar, sem autorização do Congresso? Boa pergunta. O decreto que está sendo discutido foi de 2014. O presidente atual que está sentado lá no Palácio do Planalto, o mandato dele se iniciou em 2015. Vamos avaliar que o Congresso Nacional vote pela reprovação dessas contas, porque ela não foi nem aprovada ainda aqui. O que houve foi apenas um relatório do Tribunal de Contas da União, porque o tribunal ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Não é ele que julga a conta, ele sugere. E quem julga a conta é o Congresso, que ainda nem julgou. Essa conta de 2014 que está sendo discutida, ela não foi nem julgada. Então, mesmo que tivesse sido reprovada, o crime, esse suposto crime, que não existiu crime, foi no mandato anterior, não foi nesse mandato. Então, não tem como ser acusada de um crime, porque o presidente da República está lá na Constituição Federal, deixa muito claro, é qualquer crime de responsabilidade cometido dentro do seu mandato, não é fora. Por isso que ela não cometeu crime. E segundo, repito, a denúncia da pedalada fiscal, o que houve, na verdade, foi uma pedalada regimental, porque o regimento, a gente sabe, quando ele se quer ser tocado no sentido de se avançar numa pauta pretendente, a gente sabe como funciona. E aí sim, essa pedalada regimental fez com que se abrisse um processo de impeachment e se pedisse a cassação dela. Obrigada, deputado. Agora o Lélio, que está aqui também, vai fazer a pergunta. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Lélio Aleixo, eu sou da PUC Goiás, estou no 9º período de Direito. Nós temos uma Constituição bastante jovem, de 1988, e já é a segunda vez que o processo de impeachment previsto ali na Constituição de 88 acontece no Brasil. Primeira vez com o presidente Collor, agora com a presidente Dilma, o processo está aí na porta. Com a atual conjuntura que a gente tem, tendo em vista tudo o que aconteceu, eu, particularmente, creio sim que houve crime de responsabilidade, peço vênia a opinião do senhor, mas o processo de impeachment, a abertura do processo de impeachment não carece para que seja aberto de um procedimento administrativo prévio, no caso seria um inquérito, como o senhor citou. Mas, não entrando nessa seara, eu gostaria de perguntar para os senhores
se não seria já o momento de pensarmos uma nova forma de destituição de um presidente da República, haja vista que é latente, na minha opinião, que esse processo de impeachment está sendo usado para fins políticos, além de jurídicos, que seria o seu objetivo fim quando o Constituinte de 88 colocou na Carta Magna. Lélio, né? Lélio. Os goianos saíram na frente, deu para notar, né, deputado? Tudo bem, vizinho aqui, né? Deixa eu te falar, você tocou num assunto, né, que é a própria Constituição. Né? Nós temos na Magna Carta de 1215, ele traz, claro, né, um limite ao poder do rei. Então, quando o povo assumiu esse protagonismo, a partir daí começou a se discutir o constitucionalismo e como cada vez mais você limitar o poder do rei. Na nossa Constituição Imperial de 1824, ela dizia de forma bem clara, né, que, no caso ali, o chefe maior, ele era inviolável e sagrado. Ou seja, ele não era passível de nenhuma punição, era o princípio da irresponsabilidade absoluta, porque ele só devia satisfação a Deus e a mais ninguém. Então vieram outros conceitos, com Guilherme de Orange, que veio a primeira vez a palavra tax, ou seja, de você pagar imposto, você ter responsabilidade, ou seja, o Estado ter responsabilidade com aquilo. E para isso surgiu o parlamento, que tem a chave do cofre. Então você que quer gastar o dinheiro público, você precisa de uma peça pública e o parlamento vai lhe autorizar, não vai ficar o talante, né, do chefe do executivo fazer o que quiser com o dinheiro. Então, depois daí, começou as nossas constituições a trazer essa previsão, né, do próprio impedimento, com a primeira Constituição Republicana, de 1891, e depois também foi recepcionado pelas outras até chegar à nossa Constituição de 1988. Então, é altamente natural, né, que num processo como esse, e se você for analisar o processo do direito estadunidense, ou então da própria vizinha argentina, por muito menos, por desvio habitual, por incompetência, você já pode tirar o presidente da República. Então, aqui a gente teve, inclusive, uma lei, que foi a 1079, que destrinchou o que já estava lá de forma bem clara, né, no rol lá do artigo 85 da nossa Constituição. Então ficou claro os crimes de responsabilidades aqui cometidos, eles não conseguem dizer de forma taxativa, faz o que você acabou de dizer, querem que a gente tipifique algo que a gente não tem como fazer, porque o Supremo que tem que fazer, que é o crime comum, se ele tivesse cometido. Então, na questão de inquérito, isso é um argumento deseducativo e algumas vezes foi também citado de forma falaciosa para tentar confundir a cabeça das pessoas. Então, o que a gente faz aqui é totalmente diferente, senão a gente voltaria no Bill of Attainder, que era o parlamento ter o poder de, inclusive, de ter as duas funções, né, legislativa e também judicial. Então, o parlamento, antigamente, ele tinha o poder, inclusive, de julgar e executar uma pessoa. Então, ele está querendo que dê superpoderes ao parlamento. Aqui não, a gente está fazendo realmente político. Né? A presidente está sendo julgada por um julgamento político-jurídico, isso tem previsão constitucional. Essa história de que, não, porque teve eleição, porque teve voto, o Collor teve 53% dos votos. Né? A eleição tem eleição no Iraque, teve eleição no Iraque, tem eleição em Cuba, tem eleição na Coreia do Norte. Então, a eleição por si só não é democracia, isso, Schumpeter já fala isso. Então, não significa dizer que você vai colocar, você vai deixar as pessoas depositarem o voto nas urnas, bota uma mordaça na boca durante os 4 anos, não há democracia participativa, e depois de 4 anos você tira de novo a mordaça para o povo poder se manifestar. Então, isso não é democracia. Então, é um conjunto de fatores. Então, virar as costas para o que a população estava dizendo. A população já impeachmentou esse governo e pela nossa própria votação não há mais governabilidade e o Brasil está sofrendo com isso, a nação está sofrendo com isso. Então não foi cometido por nós, foi cometido por um governo perdulário e irresponsável. Então tem respaldo técnico, fundamentação jurídica, então as instituições estão funcionando e pelo contrário, o noticiário internacional fala dos escândalos de corrupção dos maiores do planeta, inclusive o juiz Sérgio Moro foi premiado agora nos Estados Unidos pela sua atuação, ou seja, referendando, chancelando e parabenizando o juiz por tudo que ele fez. Então tem respaldo internacional, né? Obrigada, deputado JHC. Deputado Everton. Primeiro, lembrar que a nossa Constituição jovem, como foi falado aqui pelo nosso Lélio, em 88, quando Ulisses Guimarães ele veio e tomou posse desse parlamento que estudou e que promulgou a Constituição, em 86, ele, no seu discurso de posse, ele disse, né, a gente vinha ali das diretas já, vinha de um movimento muito recente que o Brasil estava ali já terminando aquele período da ditadura, e ali, no seu discurso de posse, Ulisses Guimarães deixa claro, ele grita ali, ouvindo a rua, dizendo, o Brasil quer mudar, precisa mudar e vai mudar.
Quando ele diz aquela frase, e em 88, depois de árduas reuniões longas, participativa, onde a sociedade ela participou entrando através de emendas sugestivas, participando de textos dentro da nossa carta, naquele dia que ele faz o seu discurso aqui de promulgação, dizendo que aquela Constituição ela não era perfeita, que ela era passiva de mudança, ele mesmo já dizia, e o parlamento dizia, que a gente precisava melhorar. Agora, o precisar melhorar não é rasgar ela, não é atropelar ela, não é de forma alguma desrespeitá-la. E o jogo, todo jogo que a gente participa, nós somos o país do futebol, nós sabemos que quando a gente entra num campo, tem uma regra. E você quer jogar até o final com a regra que foi combinada antes do campeonato iniciar. Então, o que nós estamos falando não é avaliação de governo. Quanto à avaliação de governo, eu vou me somar aqui ao colega JHC, porque nós sabemos que hoje o índice de impopularidade que a presidenta teve foi justamente porque o governo está ruim. Claro que isso aconteceu. E se alguém disser que não, no mínimo, não está vivendo o Brasil real que nós vivemos. Eu não estou discutindo popularidade e os escândalos que tiveram de partidos que são envolvidos pelo governo. O que eu estou discutindo é a política e ao Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito, ele é claro, a nossa Constituição, ela, assim como ela tem direito, ela tem dever. E o dever nosso de parlamentares era defendê-la de forma intransigente. E intransigente é, inclusive, dizer que esse acordão que foi feito aqui, ele, com certeza, na página do dia 17 de abril, um dia vai ser contado para essa geração. Basta ver o jornal O Globo de hoje. Você que está em casa, vai lá na internet e puxa a matéria. A primeira, o novo presidente, o que vai assumir caso o impeachment se consolide, ele já fala em quê? Em reforma da Previdência, já descolar o direito do aposentado com o trabalhador, com o salário mínimo da ativa, e já fala em mudar a CLT. Por quê? Porque não tem milagre. Tudo que se falava que tinha que se mexer aqui, a oposição disse que não precisava e que não ia fazer. Agora, eu quero ver a cara deles lá na tribuna dizendo que é necessário fazer. E aí nós que vamos chegar lá e dizer, tá vendo? Olha o que queriam fazer, mexer no direito do trabalhador. E isso o PDT vai estar de forma intransigente lutando para que isso não aconteça. Obrigada, deputado Everton Rocha. O próximo vai fazer pergunta é o Rogério. Já está com o microfone, Rogério? Beleza, pode falar então. Boa noite, senhores deputados. Meu nome é Rogério Luiz Seródio, estou no 9º semestre de Direito na Faculdade Metropolitana Unida de São Paulo. Senhores deputados, com a admissibilidade do processo de impeachment na Câmara e agora encaminhado para o Senado Federal, como a futura decisão, o que pode acarretar para a nossa estabilidade política e econômica do nosso país? Os senhores acham que isso pode acarretar algo melhor ou pode continuar mantendo esse foco no limbo político nosso? Deputado JHC, por favor. Eu acho que o efeito rebote disso tudo vai recair, obviamente, sobre o próximo governo. E mesmo isso, a gente pode estar falando aí de uma década perdida. Então, vai ser muito difícil a gente julgar governos futuros com apenas ou simplesmente a partir daquele ponto. Existe uma conjuntura. O país ele tá passando por esse processo de desindustrialização, o desemprego crescente e a alta da inflação. Então, isso tudo vai gerar transtornos, inquietação política também e da própria sociedade. Então, acredito que depois desse julgamento do Senado, pelo sim, pelo não, vai ser uma resposta que nós vamos dar à sociedade e a gente tem que virar a página. Não tinha já mais governabilidade aqui na Câmara dos Deputados e, muito provavelmente, passando lá significa dizer que concordaram que o governo realmente ele não tem mais governabilidade, houve as infrações constitucionais e, portanto, ele deve sair do poder. Então, você vai afastar do poder aquele que ali tinha autoridade para tanto. Então, acredito que isso é um mecanismo constitucional e que a sociedade tem isso também para poder fazer com que se restabeleça uma ordem. Eu acho que da forma como está, é que não pode continuar. Então, esse discurso, esse maniqueísmo de dividir o país, de tentar colocar um brasileiro contra o outro, isso eu acho que mais uma tática política de tentar alguns partidos reaver alguma popularidade que tinha, algum discurso, alguma ideologia, quando na verdade já se perdeu tudo. Então a gente não está entrando em ideologia, em direita, esquerda, nada. A gente está falando de país, a gente está falando do futuro dessa nação. Obrigada, deputados. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a ocupação volta já já. Não saia daí, é bem rápido mesmo.
Estamos de volta com Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política. E no programa de hoje, os nossos convidados são os deputados o Everton Rocha, do Maranhão, líder do PDT, e JHC, do PSB de Alagoas. Mais uma vez, obrigada, deputados, pela presença aqui. Bom, o nosso assunto hoje é o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente continua agora e a próxima estudante que vai fazer a pergunta é a Tailane, que é de São Luís. Pode falar. Boa noite, o meu nome é Tailane Barros, curso de Direito na Universidade Estadual do Maranhão, e o sexto período. Bom, deputados, o grande questionamento do Brasil não é simples resposta a respeito do afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff. Então, minha pergunta é, o combate à corrupção está sendo discutido da mesma proporção que o impeachment? Eu acho que é uma ótima oportunidade, né, nesse momento. Mas as manifestações de junho fez desengavetar projetos que estavam aqui dormitando nos escaninhos há décadas. Inclusive foi aprovada em primeiro turno a votação de corrupção como crime hediondo, né, que isso daí está esquecido, né, que a gente precisa retomar essa pauta. Mas eu acho que o Brasil precisa ser passado a limpo, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, Tribunal de Contas, eu falo do Poder Legislativo em si. Então, o que muda, na verdade, o que a gente tem que fazer é oxigenar a política, e não é lei quem vai mudar o país. Né? Não é a lei que vai mudar o país, é o caráter. Né? Você colocar pessoas que vai chegar lá, não é um regime, se é presidencialista, se é parlamentarista. Se tiver pessoas, né, de má fé, eles vão continuar fazendo a mesma coisa que o nosso país. Então, vocês têm o poder maior, que é a hora do voto. Então, vocês têm o poder supremo de eleger quem vocês... Então, o momento da decisão, né, de você saber em quem você vai votar, pesquisar a vida do seu candidato, quais são as propostas do seu candidato, não ter nenhuma contraprestação pecuniária, ou então algum favorecimento por isso, porque depois isso custa muito caro ao país. Então você não vai ter emprego, seu filho não vai ter escola, você não vai ter saúde. Então isso é uma questão de conscientização também da própria população. Mas a mobilização da população ela é muito importante, porque essa casa é muito sensível à pressão popular, já visto as manifestações que esgavetou todos esses projetos que estavam dormitando na casa. Obrigada, deputado. O senhor quer complementar, deputado Everton? É importante a gente lembrar que até este momento ela está sendo combatida. Vamos ficar vigilantes aqui no parlamento para saber se ela vai continuar, porque é importante lembrar que a mesma presidente que eu acabei de falar aqui, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, é a mesma que na sua gestão pessoas do seu partido foram presas, pessoas de outros partidos foram presos, grandes empresários, empreiteiros do Brasil estão até hoje presos, e a gente sabe que a Polícia Federal ela tem autonomia para trabalhar. O Ministério Público foi fortalecido e o Judiciário está funcionando. Ou seja, as instituições estão combatendo de forma clara a corrupção, está botando para fora. E desse momento é importante a gente colocar o seguinte, estamos depurando o Brasil. Então, estamos criando, e o deputado JHC acabou de colocar uma questão importante. A gente vai ter que, mais do que nunca, através desta casa, fortalecer esse combate para que não se volte os tempos de engavetamento de processos aqui no na nossa República. E chegaram, inclusive, aquelas 10 propostas das medidas contra a corrupção do MPF, já tem uma frente parlamentar, né, a qual muitos parlamentares fazem parte, eu faço parte. Então, essas medidas são importantes para a gente aprovar aqui. Agora vamos correr para o Bruno, que está já com o microfone, né? Boa noite, senhores deputados. Meu nome é Bruno, sou estudante de Relações Internacionais da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Os senhores já tocaram no assunto, mas eu gostaria de saber um pouco mais do deputado JHC. No atual momento em que já está avançado o processo de impedimento da presidente da República, Dilma Rousseff, algumas mídias internacionais influentes e alguns chefes de Estado já passaram a se posicionar se eram a favor ou contra. Inclusive, muitos citam o próprio deputado Eduardo Cunha como um articulador deste impeachment e como também alguém que está sendo caçado por corrupção. Na opinião do deputado JHC, como pode desenrolar isso para o Brasil, sendo que o cenário internacional é muito importante para a gente e uma vez que nossos principais parceiros econômicos já se posicionaram, Argentina, Chile, Estados Unidos, a favor ou contra? Obrigada. Eu queria só emendar, deputado JHC, com a pergunta que a Carla Jucá mandou pelo Instagram, que ela disse o seguinte, olha, gostaria que o deputado JHC comentasse a questão apresentada pelo deputado Everton quanto às contas ainda não aprovadas pelo Congresso Nacional. Eu queria que o senhor incluísse também junto.
Quanto à questão econômica, acho que só o fato, a iminência da presidente sair do poder já fez muito mais do que qualquer ato do próprio governo. Já visto aí que a reação foi quase que imediata, né, na perspectiva da saída da presidente. E um dia após, teve que ser contratado esses contratos que a gente chama de swap cambial, né, de poder comprar dólar para poder não baixar tanto o dólar. Então, na verdade, sempre há uma maquiagem na economia para tentar segurar ali ou então manter uma popularidade que jamais não existe, né? Então, é ineficiente. Mas, como foi bem dito aqui, o cenário internacional está apostando justamente, né, no processo de impeachment feito aqui no Brasil, respaldado pelas nossas instituições que estão funcionando muito bem, para que a gente possa voltar à normalidade, porque nós temos um potencial enorme. Querem investir no Brasil, mas querem uma segurança que vai estar... vai ter a segurança que vai estar investindo no país sério e que as leis são respeitadas. Para falar sobre as contas, o deputado Everson citou 2014. Na verdade, eu acho que houve um equívoco, porque nós estamos falando das contas de 2015. Então, demorou que não foi nem julgado ainda. Não é julgado. Eu estou falando que a gente está falando do ato da presidente, que é um crime de mera conduta. Só o fato dela mandar o PLN 5 para casa significa dizer que ela cometeu o próprio crime. Né? Então, só o fato de mandar e aí ela fazer entre o envio e a aprovação aqui na casa e a aprovação das contas, claro que vai ter a tramitação, isso já a gente já pode considerar o próprio crime em si. Então, essa questão de porque as contas foram aprovadas não afasta da presidente a responsabilidade dela. Entendeu? Não afasta a responsabilidade dela. Então, agora é a minha parte do... Peraí. Eu quero te dizer, eu quero aqui lembrar o colega JHC, deputado, e que tem feito um grande mandato aqui nessa casa, que é bom ele continuar no outro argumento que ele estava utilizando da política, porque aí a gente vai, realmente não vai se entender. Porque é óbvio que o PLN 5 ele foi aprovado por essa casa. Você está dizendo que essa casa é criminosa, porque ela aprovou o PLN 5. O PLN 5 foi aprovado, deputado. Então, se foi aprovado, você está dizendo que seus colegas são criminosos, porque a maioria da casa aprovou. Ou seja, só as matérias que lhe interessam é que não são criminosas. Aí a que não interessa a oposição, ela é criminosa. Então, assim, o PLN 5 ele foi aprovado, tá? Em 2015 não existe PLN ainda, porque a gente tem a execução feita, e você sabe que o crime que está sendo discutido da presidenta não é esse. Tá? O crime dela foi ela não ter feito acordos aqui dentro dessa casa. Ela não cedeu a determinadas chantagens dentro dessa casa. O que o estudante lhe perguntou ali é se a gente não se sente constrangido com a comunidade internacional de ver Bolsonaro, Maluf, Cunha e companhia patrocinando o impeachment de um presidente do Brasil. É isso que ele quer saber. Tá, mas e o Renan que defende também o governo? Vocês falam alguma coisa? Vamos ver lá o que ele está fazendo. Pronto, ele vai votar agora. Ele vai votar agora. Está no Senado. A gente volta, a gente vai... Olha só, a gente acompanha o Senado depois... Eu só quero falar que eu não votei favorável ao PLN, tá? E o processo legislativo ao qual eu sigo, o devido processo legislativo e o do processo... Não, se foi aprovado pela casa, se ele legitimou esse ato da presidente, mesmo assim não afasta o crime de mera conduta dos seus colegas não são e a infração constitucional. Quem tá dizendo mas assim, é só para quem está acompanhando em casa, porque assim, muita gente acompanha e não entende PLN e não entende, por exemplo... Não, mas assim, é só porque mas assim... Eu estava com um colega agora há pouco falando que é deixa eu só explicar, não, tudo bem, eu só quero contextualizar, deputado, só um minutinho, porque assim, quando os dois falam, eu tenho que entrar junto também. Deputado, você vai ter que sentar no meio dos senhores daqui a pouco. Olha só, deputados, a gente está... Olha só para contextualizar, porque pelo que eu consegui entender, os debates que a gente faz aqui, o que o deputado JHC está dizendo, pelo que eu entendi, só me corrija se eu estiver errada, porque a presidente, em 2015, abriu créditos extraordinários, mesmo com a meta de superávit primário, né, sabendo que talvez não fosse conseguir, e o PLN, no final do ano, revisou a meta, porque se o Congresso não aprovasse a redução da meta, aí ela estaria em crime de responsabilidade. Ela está em crime a partir do momento que ela inferiu o artigo 4º da LOA.
Ela já cometeu o crime só de enviar, ela já cometeu o crime. Isso daí, se estão tentando limpar a cena do crime, é outra história. Ele está incriminando. Não, se está conseguindo fazer... Aí a manobra foi do governo para tentar provar aqui, junto de deputados aliados. Eu não votei no PNL. Se você votou, a gente pode tudo bem, a superar essa carapuça questão e civil. passar pra Sabrina. Eu topo superar essa questão, mas é importante dizer o seguinte, o orçamento, e aqui são todos estudantes e todos estão tendo essa cadeira, todos sabem que orçamento é uma peça fictícia que a gente aprova aqui na casa. À medida que ela vai sendo executada, você vai fiscalizando a execução dela. Lá no final, ela não foi cumprida, você pode, o legislativo pode lhe autorizar e pode corrigir o não cumprimento. Os seus prefeitos, não tem um lá no Alagoas que cumpriu o orçamento desse ano, porque não arrecadou. Se não tem dinheiro, ele não vai executar política pública. Óbvio. Óbvio. O deputado Então, Everton está dizendo aí, viu? Bom, vamos superar essa questão. A gente não pode... tem um gestor no Brasil que cumpriu a meta fiscal ou a meta do seu orçamento. Esse ano não tem. Mas não pede impeachment mas, desses. deputado, não pede, porque se a fosse gente assim, agora, pode ter olha só, a gente está pedido, no quinto estudante que conseguiu fazer a pergunta. Vamos passar para Sabrina? Porque eu tinha um compromisso, inclusive, assim, quem está em casa não sabe, mas aqui todo mundo sabe, que eu tinha um compromisso de tentar chegar na 20ª, coitada, não, a 18ª, que é a Radharani. Mas a gente não vai, Radharani, desculpa, não vai rolar, já te aviso logo. Sabrina? Pronto, manda ver. Sem ser a lei orçamentária, por favor. Tá? A gente só tem mais 10 minutos de programa. Boa noite, senhores deputados. Boa noite, demais colegas do estágio visita. Me chamo Sabrina Figueiredo, sou do Ceará, curso Direito na Universidade Federal. E o que eu tenho observado é que o impeachment, por natureza, é um processo muito lento, muito traumático para o país e que tem gerado uma fragmentação social absurda e agravada a crise econômica. Então, eu gostaria de saber dos senhores se os senhores acham que um novo sistema de governo, como o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, poderia facilitar a destituição de um presidente que não estivesse tendo um nível de governabilidade muito bom. Obrigada, Sabrina. Parlamentarismo, deputados. Com esse congresso que nós temos aqui, corram, não deixem isso acontecer. Não deixem isso acontecer. Briguem para se fazer uma reforma política séria. Tirar as empresas da campanha, tirem para a gente tirar os maus políticos da política, e aí sim, quando um dia a gente tiver uma boa política, aí a gente pode pensar num outro regime. Mas do jeito que está aqui, com eles mandando aqui, todas essas bancadas que estão aí eu vou dizer para vocês, aí mesmo que não vai ter jeito. Deputado JHC. Não apontou para mim, não. Não. É porque é você que está em casa, o plenário é aqui do lado. Tá? Aqui em cima, aqui em cima. Tá, eu vou ficar aqui. Como eu já tinha falado anteriormente, né, em outros sistemas, né, presidencialistas, tem o recall também, que é um sistema, né, que a população pode participar, e tem outras formas. Não é o sistema, é aquilo que eu falei, né? Se o regime, né, não vai mudar a essência da política. Então, eu acho que, apesar de ser traumático, o impeachment ele serve também, haja vista que nós já tivemos um. Vocês consideram que aquele impeachment foi importante e depois daquele impeachment que veio a lei de responsabilidade fiscal, depois que vieram as leis que puderam dar ao Brasil, né, um planejamento que hoje nós estamos vivendo por conta desse momento que nós passamos. Então, talvez lá na frente, a lei de responsabilidade fiscal que hoje foi descumprida, ou algo, né, que hoje nós respeitamos, a gente vai pensar duas vezes os gestores por conta desse próprio processo que nós estamos passando. Então, é preciso para a gente respeitar a legislação. E, assim, se a gente não... Esse foi um pedido de impeachment com base em alguns argumentos. Mas, se não fosse esse, já tem vários outros aqui, como obstrução à justiça, que está lá no artigo 85, que o próprio procurador-geral disse que a presidência da República interferiu no andamento da justiça. Então, ou seja, foi um parecer do próprio procurador. Então, outros impeachments já viriam. Então, não é só... São vários, né, os assuntos. O leque é muito grande que a gente poderia estar usando como fato gerador para um pedido de impeachment. Okay. Né? Obrigada, deputado JHC. Heitor. Olá, boa noite. Meu nome é Heitor, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Gostaria de direcionar minha pergunta ao deputado Everton, então, pode ser. Gostaria de saber se, dada a influência do PMDB no nosso país e no cenário político, se é possível realmente o impeachment do Michel Temer, caso ele venha a assumir, ou se isso é só uma ilusão que as pessoas têm criado na população, que a população tem criado. Grande ilusão. Ele não tem como ser... Com o Congresso que nós temos hoje, ele não é impeachmentado.
A outra questão importante vocês lembrarem e fazer uma conta rápida. Na eleição da presidência da Casa, o presidente Eduardo Cunha teve 260 e poucos votos. O Júlio Delgado, do PSB, ele foi, do deputado aqui do JHC, que é meu amigo, Júlio Delgado, lá de Minas Gerais, teve 100 votos. E somado esses dois blocos, foram exatamente os votos que a presidente Dilma recebeu para ser impeachmentada. Ou seja, os 100 e poucos votos que tiveram o Quinaglia foram os mesmos que tiveram agora. Ou seja, foi a falta de competência ou de jeito, não interessa, mas ela não conseguiu ampliar e consolidar sua base política. E, infelizmente, num Congresso como esse, em qualquer outro, na democracia, você tem que ter uma base sólida. E ela não conseguiu ter a maioria. Essa é a verdade. E se não tem a maioria, não tem como governar. É aí o que aconteceu aqui. Obrigada, deputado. Agora, Nilza, provavelmente para a última pergunta, porque a gente só tem mais 5 minutos. Manda ver. Boa noite, deputados. Meu nome é Nilza, eu sou do Pará, mas eu moro em Porto Alegre há 10 anos, estudante de Direito da PUC. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta ao deputado do Maranhão, que é contra o impeachment. Deputado Everton. Isso. Quando eu vim para o estágio de visita, eu vim com muitas dúvidas em relação se eu era contra ou a favor. Principalmente porque eu tinha dúvida em relação ao crime de responsabilidade. Hoje, pelas vivências que eu tive aqui, eu volto inclinada a ser a favor do impeachment. Eu lhe pergunto, digamos que o impeachment não seja aprovado pelo Senado. Como o senhor enxerga que a presidente teria condições de continuar governando o país? Eu hoje defendo abertamente na nossa base aliada de que ela deve propor para o Brasil, que eu acho que é o que todo mundo quer, é de verdade sentir legítimo na representação que está aqui. Então ela precisa urgentemente pensar em umas eleições gerais. O Brasil precisa ir para a urna e escolher o seu presidente, tá? O Brasil precisa. E aí assim, ela e o Michel Temer, se quisesse de verdade todos aqui resolver o problema, deveria sim se chamar uma eleição geral para escolher o novo presidente da República. Porque aí o povo brasileiro ia escolher o seu representante. E não da forma que está. Quando você fala eleição geral, é presidente, vice-presidente, ou eleição geral, Congresso? O que o povo quer é tudo, mas eu estou dizendo pelo menos para presidente e vice. O artigo 60 da Constituição não permite. Agora a gente vai fazer uma interferência. Claro, sempre valeu, por isso que houve o impeachment. Agora ela por vale. Por enquanto é que está valendo que houve o impeachment. É isso. Em respeito à jovem alagoana que está aqui também... É verdade. Cibele é a próxima, a última, então, que vai conseguir fazer pergunta e é de Alagoas. O deputado protegeu, viu, Cibele? Manda ver. Boa noite. Primeiro eu queria dizer ao deputado que em Alagoas, sim, o prefeito conseguiu cumprir o orçamento. O senhor está errado. Ainda não, nem terminou a execução. Sim, eu consegui o passado. 31 não de foi o passado dezembro que eu falei, falando. esse ano ninguém cumpriu. A pergunta. O senhor está falando que o da Dilma não é legítimo. E por que o do Collor era? É totalmente diferente. Primeiro que em 92, é importante todos lembrar que o Collor, além de não ter nenhum tipo de base política, tanto que ele não aguentou nem o primeiro round, na hora que chegou as primeiras 24 horas antes de iniciar a sessão, todos já davam como aniquilado o processo. Tanto que quando começou, ele já veio com a carta dele de renúncia. É totalmente diferente o processo. Encontraram vários indícios de crimes, vários indícios de erros cometidos por ele. E o atual, não existe uma vírgula de um crime cometido pela presidente da República. Então, o que nós entendemos do PDT é que ela não cometeu crime, então, portanto, lá na Constituição, a mesma que meu amigo JHC defende, ela está clara. Tem que ter crime de responsabilidade, ela não cometeu. Bom, gente, obrigada mais uma vez. Infelizmente, não dá tempo para mais uma pergunta. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no estúdio do deputado Everton Rocha, do deputado, passa rápido, do deputado JHC, deputado Everton Rocha, líder do PDT, deputado JHC do PSP de Alagoas. Obrigada também a todos vocês, a você que acompanhou em casa. Esse foi o Ocupação, programa da TV Câmara, onde os universitários discutem os principais assuntos políticos do país. Você que acompanhou pode conferir na internet, no endereço câmara.leg.br/ocupação. Todas as nossas edições anteriores também estão lá. Lembrando ainda das redes sociais, é só nos procurar no Facebook e no Instagram. E semana que vem você confere o Ocupação direto das comissões, onde esses mesmos jovens passaram 1 hora fazendo perguntas sobre diversos assuntos a uma dezena de deputados. Foi bem legal, não perca. E olha, eu quero agradecer à 2ª Secretaria, à produção, toda a equipe técnica da TV Câmara, ao pessoal do CEFOR, o Centro de Formação
da Câmara dos Deputados e ao pessoal da Coordenação de Participação Popular. Em maio, não tem ocupação, mas a gente compensa em junho, com 2 edições, no dia 2 e no dia 30. E agora eu queria pedir que todos vocês viessem aqui para frente para a gente fazer uma foto do pessoal, de todo mundo, tá ok? Muito obrigada, até maio, até junho então, dia 2 de junho.